Boa noite, pessoal. Dando sequência às nossas aulas da Residência Médica em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Sérgio Castro. O ano 2024, vários convidados aí nossos de outras cidades, né? Agradecer a turma que faz presença aí com a gente. Hoje nós vamos falar sobre gram-negativos resistentes. Quem vai falar para a gente é o Paulo. Ele é um dos nossos preceptores, coordenador da nossa residência médica lá do hospital. Obrigado, Paulo, aí, pela dedicação de sempre aos nossos residentes. Dúvidas, no final, a gente vai abrir para perguntas. Podem lançar no chat e deixem as câmeras abertas, por gentileza. Vou lançar uma lista de presença no chat aí para vocês assinarem, turma. Obrigado. Luiz, obrigado. A ideia de apresentar esses padrões de resistência de gram-negativos veio com algumas discussões de beira de leito lá com os residentes, né? Em que houve algumas dúvidas, são dúvidas que eu acho que são bem comuns dentro do ambiente de terapia intensiva, e o objetivo principal foi trazer, né, tentar facilitar a leitura do guia do IDSA do ano passado, tá? Então, vocês vão ver que da metade para o final vai ficar um negócio mais objetivo, mais as recomendações, mas sem uma preparação prévia, né? Eu acho que fica muito espinhoso, mais do que já é, né? Mas fica mais palatável quando a gente entende um pouco mais sobre o que gera esses mecanismos, como que esses mecanismos de resistência são gerados, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o roteiro da aula é o seguinte: primeiro, a gente vai começar com uma introdução, em que eu vou apresentar a importância do tema, depois vou retomar alguns pontos importantes sobre os gram-negativos, apresentar uma visão geral dos mecanismos de resistência e aí falar das categorias mais importantes, né, quando a gente está falando desse tema. No final, a gente vai amarrar com algumas mensagens assim que não podem ser esquecidas, né? Então, vamos lá. As referências bibliográficas, conforme eu falei, né, talvez a principal seja esse guia do IDSA do ano passado, mas tem muito material da Anvisa aqui, tá? A Anvisa, por sinal, tem um material muito extenso, e eu trouxe também o detalhamento técnico, né, que o BRCast, na realidade, traduziu com base no EUCAST, são os critérios técnicos europeus. O BRCast é basicamente uma tradução do EUCAST de 2017. Bom, então, dentro dessa introdução, eu quis começar aqui trazendo a seguinte informação. Tem um relatório do Departamento de Saúde britânico que prevê que quase 300 milhões de pessoas vão morrer como resultado direto de resistência antimicrobiana. Como exemplo, até 2050, quase 3 milhões de pessoas morrerão só por E. coli multiresistente, tá? E as infecções, né, com perfil de resistência aumentado, vão gerar mais mortes do que o somatório dos cânceres. Então, para vocês tentarem entender a importância, né? Nós estudamos, pesquisamos, todo mundo fala de câncer, né? Aquela coisa, tudo mais. A previsão, talvez a gente atinja isso antes da data estimada, é que a gente morra mais de germe resistente do que câncer em breve, tá? Bom, então, embora tal problema afete, né, a maioria das bactérias, outros patógenos e tudo mais, o foco principal, né, de resistência e de incômodo aí da comunidade científica tem a ver com os gram-negativos, tá bom? Vocês vão entender um pouquinho por quê. Bom, então aqui à esquerda tem um gráfico desse relatório britânico, e aqui é a estimativa de morte anual, tá, de 10 milhões de pessoas com germes multiresistentes.
e câncer, aqui a estimativa é de 8 milhões, tá? Então, vocês verem o impacto disso aqui, tá? Tá fermentando, né? Tá fermentando isso aqui. E sobre a questão de multiresistência, eu acho que já é de conhecimento de boa parte de vocês que aqui no Brasil, né, de forma geral na América do Sul, a gente tem uma participação, um peso maior de gram-negativos em infecções relacionadas à assistência e em ambiente de CTI de uma forma geral, né? Existe uma desproporção de gram-negativos aqui quando se compara com a literatura americana, europeia e tudo mais, tá? Por isso que os gram-negativos aqui se tornam especialmente importantes para nós. E aqui eu trouxe do boletim da Anvisa do ano passado. Esse é o boletim, eles emitem isso anualmente. Esse boletim aqui não tem os dados de São Paulo. Acho que São Paulo ainda não lançou para a central. Porque todos os anos tem os números nacionais, esse ano está assim, Brasil menos São Paulo. Isso é apresentado na forma de um Power BI, então é muito fácil de você achar as informações, tá? Bom, então aqui como exemplo, uma infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter venoso central, traz como primeiro colocado ali estafilocoagulase negativa, né? O questionamento é qual proporção disso realmente é a infecção por estafilocoagulase negativo ou é contaminação, né? A gente tem os critérios objetivos para declarar que é infecção por estafilocoagulase negativa, a gente não sabe qual proporção desse valor aí está certo ou não, né? Depois disso, a gente tem a Klebsiella, em terceiro lugar é o estáfilo. E aí, para baixo ali, com exceção da Cândida, é quase tudo gram-negativo, tá? Então, vocês entenderem o peso dos gram-negativos nessas infecções relacionadas à assistência. Nesse mesmo boletim, aqui tem uma discriminação do perfil de resistência dessa Klebsiella, né? Que foi ali o segundo colocado, vamos dizer assim. E olha que coisa feia, né? 70% de resistência a cefalosporinas, cerca de 60% a carbapenêmicos, o Torgena aí em torno de 50%, o poli em torno de 20%. É óbvio, gente, que isso aqui depende de uma notificação. Provavelmente existe um certo viés, né? Na medida que é de se esperar que bactérias que chamem mais atenção tenham maior probabilidade de serem notificadas. O certo seria notificar todas, né? Mas eu acredito que existe um certo viés. Então, é possível que, por exemplo, a resistência torgena não seja, de fato, 50% para todas as Klebsielas que causam infecção no Brasil. Além do mais, essas Klebsielas, né, esses dados são provenientes de hospitais mais bem estruturados. Não é de se esperar que todos os hospitais façam esse tipo de notificação. Então, certamente tem viés nessa informação, mas serve de alerta, né? Aqui também a mesma tabela, só que para infecção de trato urinário relacionado a catéter vesical de demora, tá bom? Olhem o peso aí dos gram-negativos, é pior ainda, né? De forma que, com tudo isso, a OMS emitiu aí um chamado, né, para a comunidade científica em 2017 com a estratificação de priorização para os patógenos que devem servir de foco de pesquisa, de prevenção e tudo mais. E vocês vão ver que tem, além do Acineta pseudomonas, a ordem das Enterobacterales, que é um grande grupo, vocês vão ver, que engloba boa parte das bactérias que a gente discute lá no CTI, tá? E abaixo desse nível aí que nós temos os principais gram-positivos e tudo. Então, para vocês entenderem o quanto isso aqui é importante, tá? Nós temos uma projeção de morrer mais disso aqui do que câncer em breve, a OMS está atenta, a Anvisa está atenta, só que o cenário só vai piorando, só vai piorando. Bom, só para trazer alguns conceitos básicos, né? Aqui eu trouxe a diferença da estrutura de uma parede de gram-positivo e a de gram-negativo. Isso vai ter uma importância daqui a pouco.
Então, além da membrana plasmática aqui, no gram-positivo eu tenho uma espessa camada de peptídeo glicano. Enquanto nas gram-negativas eu tenho uma camada pequena, fina, né? E uma segunda membrana, né, composta de lipopolissacarídeos, o LPS, que serve de uma proteção muito sofisticada, com potencial de sofisticação muito grande para os gram-negativos, tá? Como essa estrutura ela envolve alguns canais para a entrada de antibiótico, isso amplifica a possibilidade de, com mutação, com plasmídio, isso aqui deixar de ser um ambiente em que o meu antibiótico atua. Por isso, provavelmente, né, que os gram-negativos eles se destacam aí como o principal adversário da nossa ciência, tá bom? Aqui foi mais por curiosidade, eu não sei se vocês lembram como é que a gente discerne isso no teste de Gram, né? Primeiro a gente faz aquela aplicação da violeta genciana, né? O corante púrpura, depois fixa isso com iodo, lava tudo. As gram-negativas elas se descoram nessa etapa, depois eu vou com um segundo corante rosa, e aí depois quando tudo está feito, né, essas bactérias coradas de rosa são os gram-negativos, e aqueles que se coraram no começo da etapa de roxo, né, púrpura, eles são os gram-positivos, tá? Daí, por que que fala positivo ou negativo, tá bom? Bom, e aqui um esquema para a gente situar. Ah, gram-negativo, como é que funciona isso aqui? Então, eu tenho uma primeira divisão lá, né, hierarquicamente ali, em diplococo, cocobacilo, bacilo e bactérias espiraladas, né? Então, vamos começar aqui do diplococo, nós vamos chegar lá nas neissérias, tá? Então, meningitide, gonorreia, cocobacilo também são comuns, né, à nossa prática, né? Hemófilos, pertussis, pasteurella, mas o grande grupo aqui, então, vão passar para as espiraladas, né? Também são outras que a gente conhece, né? Vibrio cholerae, e H. pylori e tudo mais, mas as principais são esses bacilos. E aí, quando eu falo em bacilo, a primeira pergunta que eu tenho que falar é: ele é fermentador de lactose ou não? As que são essas que a gente conhece, como E. coli, Klebsiella, Enterobacter, e as que não são, as principais que a gente vai tocar no assunto aqui, são Pseudomonas, Acineto e Stenotrofomonas, tá bom? Então, isso aqui eu acho que ajuda a organizar para a gente entender as divisões principais dos gram-negativos. Bom, então o que que vai ser abordado nessa aula? Essa ordem, né, das Enterobacterales, que tem algumas grandes famílias. A principal é a Enterobacteriaceae, mas tem a Morganelaceae e Yersinia-ceae. Então, daqui a pouco a gente vai ver as subdivisões, mas é isso: Klebsiella, E. coli, é essa turma aqui. E os não fermentadores, que são Pseudomonas, Acineto e Stenotrofomonas. É disso que a gente vai discutir aqui nessa aula. O que que a gente não vai discutir? Esses outros gram-negativos, tá? Tem importância médica e tudo mais, mas em termos de resistência, não é o problema mais quente agora que a gente tem. Bom, então, uma visão geral dos mecanismos de resistência. A gente tem que entender que existem as resistências intrínsecas, né? A constituição básica das diversas bactérias determinam resistências que são intrínsecas. Por exemplo, um gram positivo, um gram negativo sendo exposto a uma penicilina. Ele é inerentemente resistente, tá? Então, só com modificação da molécula eu consigo entrar com esse antibiótico para dentro de uma célula gram-negativa e ter uma ação esperada. Mas, para além disso, provavelmente um problema muito maior é a resistência adquirida, tá? Que é através ou mutação cromossômica, que é um processo, vamos dizer assim, mais lento, que pode acontecer por pressão, né, antimicrobiana, mas
problemão que a gente tem são esses elementos genéticos móveis, plasmídios, transposons, que conseguem disseminar muito rápido perfis de resistência. Entre esses mecanismos de resistência, a gente tem alteração de permeabilidade, tá? O antibiótico não consegue entrar. Expulsão do antimicrobiano, eu desenvolvo bomba de efluxo, começa a bombear o antibiótico para fora, ele entra e sai. Alteração do sítio de ação, eu modifico a ancoragem desse antimicrobiano, ele não funciona mais. Ou eu inativo enzimaticamente, tá? Dentre essa inativação, eu tenho algumas possibilidades, hidrólise e tudo mais, mas são basicamente esses 4 mecanismos, essas formas, tá? Esses mecanismos podem coexistir, mesmo a bactéria, que torna ela resistente a diversos microbianos, tá bom? Bom, então, só de forma resumida aqui, sobre permeabilidade celular, né? Alteração da permeabilidade. Então, conforme eu falei, os gram-negativos têm uma primeira linha de defesa muito importante, né? Então, eles têm uma característica de resistência inata aí a alguns antibióticos, como penicilina, eritromicina, clinda e vancomycin. Esses já não vão pegar por causa da estrutura do gram-negativo. E para os gram-negativos, boa parte dos antibióticos eles dependem da entrada por porinas, são canais, né? Então, na medida que eu altero a expressão, né, a origem genética daquilo, tem alguma alteração dessas porinas, eu posso não permitir mais a entrada, ou reduzir tanto a entrada desses antibióticos que ele perde efeito, tá? Nós temos alguns exemplos aqui da porina ao PRD, na Pseudomonas, que principalmente gera aí um perfil de resistência ao imipenem, o carbapenem, o meropenem até entra, e na Klebsiella, algumas modificações de porinas que geram uma dificuldade mais ampla da entrada de antibiótico. Aí eu vou incluir carbapenem, quinolonas, clorofenicol e tudo mais. Então, bom, esse é um dos mecanismos. O outro, como eu falei, bombas de efluxo, tá? Então, é isso. Eu tenho um consumo de energia, a célula gasta energia, mas ela consegue jogar para fora aquilo. Nas gram-positivas, eu tenho só uma bomba, porque a membrana é muito mais simples. Nos gram-negativos, eu tenho um sistema de bombas, tá? Eu tenho que sair da membrana plasmática, a membrana interna, e aí eu vou jogando conforme as membranas para até chegar no meio externo, tá? Tem aqui detalhamento de alguns genes disso aí, não vou entrar nesse assunto aqui tão detalhadamente. Alterações do sítio de ação do antimicrobiano. Então, posso ter mutação em gene que codifica a proteína-alvo ou aquisição de genes que codificam alguma proteção ao sítio de ação. Uma clássica, que é importante, né, na nossa prática, é a alteração do sítio de ação das polimixinas, que elas atuam ali a partir do lipídio A, e quando eu tenho uma alteração genética que reduz as cargas negativas, eu deixo de ter uma ligação tão efetiva do antibiótico que é catiônico, as polimixinas, né? Então, ela perde função, tá bom? Só por alteração de carga, tá? E o principal aqui, que é a modificação ou inativação enzimática, tá? Então, aí tem milhares de enzimas possíveis, e essas enzimas elas podem fazer ou transferência de grupo químico, a gente vai ter isso para aminoglicosídeo, por exemplo, oxidação ou hidrólise. Hidrólise é o principal mecanismo enzimático que atua nos beta-lactâmicos. E dentre, né, essas possibilidades enzimáticas, as beta-lactamases são as de maior importância clínica, né? Então, conforme eu falei, hidrólise do anel beta-lactâmico, e aí isso vai ser mais ou menos extensível para esses beta-lactâmicos. Então, tem beta-lactamases mais ou menos potentes, né?
Essas beta-lactamases, elas são classicamente divididas em 4 classes. Tem outras formas de dividir, tem uma classificação recente de 2010 e tudo, mas essa é uma bem consolidada. Então, a classe A, elas incluem as primeiras beta-lactamases, né, que a gente detectou, mas elas também incluem outras, tá? Como as ISBLs e algumas carbapenemases, né? A classe B são as metalo-beta-lactamases, que são beta-lactamases que têm 2 átomos de zinco no seu sítio de ação, tá? Então, na literatura, de forma geral, que é mais falado é NDM, né? A New Delhi, metalo-beta-lactamase, mas aqui no Brasil a gente tem a SPM, e parece que, pelo menos em relação às pseudomonas, é a metalo-beta-lactamase mais importante aqui no Brasil, tá bom? Classe C são aquelas que são expressas pelo AMP-C, tá? E as D são as oxilinases. Aí tem desde oxas que são de menor impacto, hidrolisam penicilinas, até oxa 23, oxa 48, oxa 143, que tem um perfil de carbapenemase. Bom, agora que a gente fez essa introdução, chegou a parte da sistematização das orientações do DSA, tá? Vocês vão ver, pode ficar um pouco maçante. De novo, gente, a ideia da aula é tornar a leitura do guia um pouco mais fácil. Não busquem aqui gravar todas essas recomendações numa aula só, tá? É muito detalhe, muita coisa. Bom, então as ISBLs são capazes de hidrolisar a maioria das penicilinas e cefalosporinas, mas não as cefamicinas ou carbapenêmicos, tá? Eles, in vitro, eles não ativam agentes não beta-lactâmicos, tá? No entanto, esses organismos, eles que têm ISBL, muitas vezes eles têm outras expressões genéticas que ampliam a gama de resistência antibiótica, tá? Qualquer organismo gram-negativo pode ter ISBL, mas eles são mais prevalentes em E. coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca e Proteus. Então, vamos lá. Quais são os antibióticos de escolha para tratamento de cistite não complicada causada por ISBL? Bom, isso aqui raramente é a nossa rotina, né? A gente não trata cistite não complicado, geralmente esse cara não está no CTI. Mas, porventura, se vocês precisarem, as drogas de escolha do IDSA é nitrofurantoína e Bactrim, tá? Lembrando, gente, isso aqui é depois que eu tenho já o perfil de sensibilidade. Então, a gente consegue trazer para a nossa realidade essas escolhas de antibiótico, diferente de falar assim, pô, é uma literatura americana, como é que eu vou trazer essa recomendação de antibiótico empírico? Não, aqui eu já sei que bicho que é, tá? Então, é isso. As quinolonas e carbapenêmicos, óbvio, né, são agentes, aminoglicosídeos em dose única e fosfomicina para E. coli. Vocês vão perceber que ao longo da exposição existe uma clara tentativa, né, de desconstruir o nosso imediatismo de dar carbapenêmico para esses perfis aqui, tá? Então, a importância disso eu acho que eu apresentei no começo da aula. Então, na medida que a gente consegue tratar esses bichos com drogas, né, vamos dizer assim, mais simples, não tão de espectro tão amplo como os carbapenêmicos, a gente vai ter frutos colhidos lá na frente, tá bom? Mas seguindo, agora já começa a entrar mais na nossa área. Pielonefrite e teor complicado, tá? Bactrim, então saiu nitrofurantoína, entrou no primeiro patamar lá, Bactrim e quinolona, tá bom? Claro, carbapenêmicos são alternativas, não tenha dúvida, né? Principalmente quando existe um receio de toxicidade,
relacionado aos outros fármacos, tá bom? Aminoglicosídeos também servem como opção, de forma geral, sempre para trato urinário, mas também respeitando o perfil de toxicidade da droga, tá? Se um carbapenêmico for iniciado e futuramente esse germe se mostrar suscetível a essas outras drogas, a transição para esse agente é preferível, ou seja, eu comecei com um meropenem, vi lá que é uma E. coli SBL. Teoricamente, se eu não tiver nenhuma objeção em relação à neurotoxicidade, qualquer coisa, idoso, acabou de convulsionar, eu posso transferir, eu devo transferir isso para uma quinolona, tá bom? E aí ele fala, limitar o uso ou exposição aos carbapenems preservará sua atividade para futuras infecções. Óbvio, né, gente? Agora, a coisa muda um pouco quando eu estou falando de infecção fora do trato urinário. Quando é assim, aí não tem jeito, é carbapenem. Meropenem, imipenem e ertapenem são possíveis, mas geralmente paciente grave é meropenem ou imipenem, tá bom? Existe aqui uma plausibilidade de, depois de um primeiro curso com o paciente bem, desde que seja um sítio adequado para o antibiótico, transicionar para uma quinolona, mas isso aqui, enfim, não fica muito claro no guia, tá? Qual o papel do Tazocin e do Cefepime? Apenas um, né? Houve dúvida recente aí sobre o TAS, saíram alguns estudos e tudo mais, mas ele é categórico para falar o seguinte: só vou mexer com Tazocin e Cefepime para ISBL se eu começar uma terapia empírica para cistite não complicada, ou seja, isso não é o nosso mundo, e lá na frente eu descobri que é um ISBL e o cara está indo bem. Tirando isso, eu vou ter que trocar um antibiótico, tá? Então, eu vou usar aqueles que a gente já comentou. Então, para infecção urinária, eu tenho uma gama maior, e para infecção não urinária, carbapenem, tá? Então, só vou usar tazocin porque, tazocin agora ISBL está podendo. Não, não é assim. Só vai usar cistite não complicada se o cara estiver indo bem. Qual o papel dos novos beta-lactâmicos, né? Para a gente aqui, a realidade é ceftazidima e avibactam. Então, assim, trata, óbvio que trata. Agora, devem ser reservadas para infecções causadas por antibióticos maior, por micro-organismos de perfil de resistência maior, né? Os resistentes a carbapenems. Não é para queimar esse antibiótico aqui. Resumo de SBL. Nitrofurantoína e Bactrim são opções de escolha para cistite não complicada. Tiro a nitrofurantoína e acrescento quinolona para pielonefrite e TO complicado. Sempre carbapenêmica é a opção possível, tá? Fora de infecção urinária, aí é carbapenêmica. Pouco espaço para tazocin e cefepime, já falamos quando, né? Pouco mesmo. E os beta-lactâmicos devem ser reservados, não é para usar aqui. AMP-C. São beta-lactamases produzidas em níveis basais por algumas enterobacteriales e alguns gram-negativos não fermentadores, tá? Então, como é que funciona? Esse grupo de enzimas, eles podem estar de forma menos ativa em determinada situação da bactéria, e diante da exposição a alguns antibióticos, aquilo superexpressar, tá? E aí, aquilo que in vitro não parecia ser resistente, torna-se resistente em vivo, tá? Bom, né, eu acho que boa parte das pessoas que estão me ouvindo já ouviram falar de grupo CESP, MySpace. Depois de muita discussão, a gente chegou a algo mais objetivo em relação a esses bichos aqui, tá? Então é o seguinte: quais enterobacteriales devem ser considerados de risco moderado a alto para a produção de AMP-C, clinicamente significativo? Enterobacter, cloacae, Klebsiella aerogenes e Citrobacter freundii. Assim, são essas espécies, ou seja, Klebsiella pneumoniae,
não entra, tá, gente? E, de novo, grupo CESP, MySpace, isso já não é mais a orientação de quem recomenda esses antibióticos e as diretrizes para esses ajustes, tá bom? Então, são esses três que a gente deve gravar. Entretanto, aqui eu estou falando em risco moderado a alto. Claro, gente, se eu começo a tratar uma bactéria que antigamente estava dentro desse grupo, CESP, MySpace e tudo mais, e o cara não está indo bem, é possível que você tenha que reavaliar a sua ceftriaxona, tá? Mas de forma inicial, não é mais uma preocupação que deva ser levada num primeiro momento, exceto para essas três bactérias. Então, quais as características devem ser consideradas na seleção dos antibióticos para AMP-C, tá? Então, aqui, ó, as aminopenicilinas, né, amoxicilina, ampicilina e cefalosporina de primeira geração, elas são potentes indutoras. A questão é que a gente quase nunca vai expor esses bichos, esses antibióticos, porque mesmo in vitro vai estar lá descrito que eles são resistentes, tá? Tazo, ceftriaxona, ceftazidima e aztreonam são indutores relativamente fracos, mas eles têm essa capacidade de induzir e perder desempenho diante daquelas três bactérias que eu comentei. Cefepime, além de ser um indutor fraco, ele resiste à hidrólise se a expressão da AMP-C acontecer, tá? E aqueles que não são beta-lactâmicos, né, não induzem a AMP-C e não são substrato para essa enzima. De forma que, com isso aqui em mente, como é que ficam as recomendações? Qual o papel de ceftriaxona, tasa e cefepime para enterobacterales de risco moderado a alto, né? Vocês lembram quais? Ceftriaxona e ceftazidima não é indicado, tazocin não é indicado e cefepime é indicado. Por quê? Porque ela é um indutor fraco e resiste à hidrólise da AMP-C, tá? Então, lembrando, em relação à AMP-C, eu posso usar cefepime. Claro, né, gente? Aqui meio que eles nem criam um tópico sobre carbapenêmico. Carbapenêmico é a opção fácil, sempre, para ISBL e AMP-C, tá? E sempre que não funcionar, o cara não estiver indo bem, o carbapenêmico entra. Qual o papel dos novos beta-lactâmicos, né? Então, o ceftazidima e a bactam, né, o Storgena, devem ser preferencialmente reservados para tratamento de infecção a germe resistente a carbapenema, tá? Nitrofurantoína e Bactrim são opções para cistite, não complicada. Quinolonas são alternativas de tratamento, assim como aminoglicosídeos, né? E para pielonefrite e ITU complicada, eu passo a ter, eu tiro de novo a nitrofurantoína e passo a ter de novo Bactrim, quinolona e aminoglicosídeo como opções, tá bom? Em resumo, Enterobactéria cloacae, Klebsiella aerogenes e Citrobacter freundii são os enterobacterales com risco moderado a alto de produção de AMP-C. É improvável superexpressão induzida em bactérias previamente consideradas sob risco, CS, MySpace. Opções de tratamento preferidas para cistite não complicado, nitrofurantoína, Bactrim, quinolona. Pacientes nos quais o potencial de nefrotoxicidade é considerado aceitável, aminoglicosídeos são uma opção para tratamento de pielonefrite ou infecção de trato urinário complicado. E para tratamento de infecções fora do trato urinário, não tem como declarar. Então, aí, certamente eu não vou ter dúvida, quinolona, tá? Bom, beleza. Enterobacterales resistente a carbapenema. Então, isso está ficando pior, né? Então, o CDC define esse grupo como aqueles que têm resistência a pelo menos um antibiótico carbapenêmico ou que tenha uma documentação de uma carbapenemase, tá? Então, os carbapenêmicos até hoje são a classe mais utilizada, né? São atualmente a classe mais utilizada para infecções graves, e
por esse motivo, a disseminação da carbapenemase é talvez o tópico mais importante. Esse grupo de bactérias é um grupo heterogêneo, sabe? São vários patógenos, mecanismos de defesa muito distintos. Eu vou comentar alguns deles, mas eu já dei um spoiler aqui, né? Dos metalobeta-lactamases, entre as quais a literatura americana e europeia trazem a New Delhi como a mais comentada, apesar de ter a Verona também, né? E as oxacilinases. Bom, vamos seguir aqui e vamos começar a discutir as recomendações. Qual é a abordagem de tratamento preferida para infecção causada por isolados de enterobacteriales sem produção de carbapenemase que permaneçam suscetíveis ao meropenem? Ou seja, eu tenho uma documentação de resistência a ertapenem, mais documentação de sensibilidade ao meropenem. Posso dar o meropenem, infusão prolongada de preferência, tá bom? Bom, isso é a minoria dos casos. Vamos lá para o que realmente é resistente à carbapenem. Quais são os antibióticos preferidos na cistite não complicada? Nitrofurantoína, Bactrim, quinolona, tá? E para pielonefrite e infecção urinária? Bactrim, quinolona, e aqui eu já começo a entrar como possibilidade, né, além dos aminoglicosídeos, com os novos beta-lactamos. Para a gente tem o Torgena, né, mais próximo de nós, tá bom? E fora do trato urinário, quando o resultado de teste de carbapenemase não estão disponíveis ou são negativos. Ou seja, eu não tenho a documentação do perfil de por que essa minha bactéria é resistente à carbapenema. Que se eu souber, eu posso fazer alguns ajustes, conforme eu vou comentar, tá? Então, se eu não sei ou não tem disponível, ainda não saiu ou não tem disponível, é novo beta-lactame. Ceftazidime é bactam para a gente aqui, tá? Para paciente, claro que você teve uma documentação recente de uma metalobeta-lactamase, aí eu vou antecipar que ele vai ser resistente aos novos beta-lactâmicos. Aí eu provavelmente vou ter que associar o Ostrionan ou dar, né, essa nova ceftriaxclorina aqui como monoterapia, o cefderocol, tá? Mas de forma geral, quando eu não sei, é resistente à opção 1 deles lá, se tem dinheiro, é novo beta-lactam Torgena, que seria aqui a nossa realidade mais próxima. Quais são os antibióticos preferidos para tratamento de infecção fora do trato urinário causado por bactérias resistentes a carbapenêmico, se tiver documentação de KPC? Então, seja uma beta-lactamase, é um tipo, né, um grande grupo, acho que tem 48 tipos diferentes de KPC, mas se ela tiver documentada, eu já extrapolo que vai ser sensível a novo beta-lactame. Então, Torgena estaria bem indicado, tá bom? E se eu tiver uma metalo-beta-lactamase, o que eu vou ter que fazer? Dar só o Astrionan? Não. O Astrionan, ele consegue, né, vencer o metalo-beta-lactamase, mas provavelmente esse germe tem outros mecanismos de resistência que vão hidrolisar o Astrionan. Então, a recomendação é dar junto, tá? Torgena e Astrionan. E em relação ao grupo OXA, de forma geral, né, o OXA 48, 23, 143, os novos beta-lactâmicos funcionam. Não preciso pensar em Torgina, em Astrionan, perdão. E aí, bom, vamos começar a pensar em outras alternativas aqui. Tetraciclina. Então, embora os novos beta-lactâmicos continuem sendo a opção de tratamento preferida, tigecyclina é uma opção, tá? Quando existe uma documentação de não resistência, ou eles não são tolerados, ou você não tem disponível, tá bom? Desde que não seja infecção de trato urinário ou de corrente sanguínea. E aqui é a nossa grande realidade, né? Qual o papel das polimixinas no tratamento de infecção causada por
germes resistentes à carbapenem. Poli B e poli E não são indicados para o tratamento de infecção causadas por Enterobacterales resistente à carbapenem. Bom, aí, né, a gente vai discutir aqui sobre o que deu origem a isso. Se não me engano, eles listam lá uns 7 ou 8 estudos que são predominantemente observacionais, tem alguns clínicos muito frágeis. Eles indicam aumento de mortalidade e excesso de nefrotoxicidade associados aos medicamentos à base de polimixina, quando eu comparo com o novo beta-lactam, tá? Qual que é o problema? Aqui sim a gente tem uma diferença, né, de disponibilidade de antibiótico. Então, para eles que têm, né, a facilidade da compra do novo beta-lactam, beleza. Para a gente aqui, provavelmente por algum tempo, a gente vai ter que conviver com esse excesso de nefrotoxicidade e aumento de mortalidade, tá? Qual o papel da terapia combinada? Tem que combinar antibiótico? Então, não é indicada para o tratamento dessas infecções. Entretanto, ele não é indicado, tendo em vista que a minha monoterapia vai ser um novo beta-lactam. E se for poli que não é indicado, se eu só tenho poli, não fica claro, tá? Bom, de forma que eu resumi da seguinte forma. Para Enterobacterales resistente a carbapenem, cistite não complicada, pielonefrite e ITU complicado. É mais ou menos um padrão, né? Isso aqui. Infecção fora do trato urinário, Torgeno, tá? Novo beta-lactam, tá? Enquanto eu não tenho perfil de resistência ou quando ele não tem disponível, não está disponível. Se chegou o perfil de resistência do grupo KPC ou OXA, posso manter aí o novo beta-lactam. Se é metalo beta-lactamase, aí eu vou ter que associar ao Aztreonam. Não dá Aztreonam sozinho. Polimixina não são indicadas para o tratamento. Coloquei aqui, né, uma observação. Não dá para a gente trazer essa informação para a gente ainda. E a terapia antibiótico combinada não é indicada para o tratamento dessas infecções, de novo, com a nossa particularidade de estar com poli B, tá bom? E não com Torgeno, por exemplo. Pseudomonas de difícil tratamento. Um grupo também difícil de entender, tem muito mecanismo possível, tá? Então, a Pseudomonas MDR é definida como aquela que não é susceptível a pelo menos um antibiótico em pelo menos 3 classes daquelas que são classicamente atuantes na Pseudomonas. Então, penicilinas, cefalosporinas, fluoroquinolonas, aminoglicosídeos e carbapenêmicos, tá? E, em 2018, com o aumento de perfil de resistência, foi cunhado esse termo, né, de difícil tratamento, DTR. É a pseudomonas que não apresenta suscetibilidade a esses antibióticos. Tazocin, ceftazidima, cefepime, aztreonam, meropenem, imipenem, ciprilevo. Tá? Esse é o DTR. Então, quais são os antibióticos preferidos para tratamento da pseudomonas MDR? Quando eles são susceptíveis tanto a agente beta-lactâmicos não carbapenêmicos quanto os carbapenêmicos, dá preferência àqueles não carbapenêmicos. Ou seja, eu tenho que economizar carbapenêmico, tá? Então é um MDR, mas ele é suscetível a taso. De novo, gente, lá na beira do leito é comum a gente falar da mera. Da mera, a importância de ter um guia aqui é ter um porto seguro aqui de recomendação, de saber que você está fazendo certo, tanto do ponto de vista individual, quanto para a nossa comunidade, né? Bom, para infecções causadas por pseudomonas não susceptíveis a qualquer agente carbapenêmico, mas susceptíveis aos beta-lactâmicos tradicionais, por exemplo, é susceptível a taso, mas a mero é resistente. Você pode dar, mas é recomendado que você tenha atenção e repita essa cultura, esse antibiograma, tá? E para aqueles gravemente enfermos, aqueles com controle, né, não adequado de foco, tudo,
que são resistentes a carbapenêmico, mas são susceptíveis a beta-lactâmicos, aí, pela chance de realmente aquilo não ser a verdade em vivo, a ideia é usar um novo beta-lactâmico, tá? Aí eu usaria um Torgena, por exemplo. Bom, vocês entenderam a lógica? O paciente está muito grave, ou um controle inadequado de foco, o bicho é sensível a taso, mas resistente a mero. Aí não dá para fazer isso, que é o segundo tópico aqui. Dar o taso, observar, pedir outra cultura, não. Aí é melhor não arriscar. Quais são os antibióticos preferidos para tratamento de cistite? Associada a DTR, tá, gente? É DTR, não é MDR. Então, aí são os novos beta-lactâmicos ou uma dose única de amicacina. Quando eu subo um degrau, pela nefrite, infecção do trato urinário complicada, novos beta-lactâmicos, e se eu tiver um entendimento que a nefrotoxicidade permite, usar a amicacina, né, de mais longo prazo, não vai ser a dose única da cistite. Quais são os antibióticos preferidos para DTR fora do trato urinário? Aí é novo beta-lactâmico e o cefiderocol, que é essa cefalosporina nova japonesa, são opções. Bom? E qual é o papel da antibiótico terapia combinada para Pseudomonas DTR? Não é sugerida para infecções de DTR. Então, não tem essa recomendação, desde que eu esteja ofertando um novo beta-lactâmico. Agora, se resistente aos novos beta-lactâmicos, desde que tenha suscetibilidade, aminoglicoside e poli. Tá vendo? Aqui eu combinei, considerando que os novos beta-lactâmicos não são uma opção. Aqui, no caso, não por opção financeira, mas por opção de resistência, né? Enfim, eu tô só tentando resgatar aqui o que a gente discutiu no tópico passado. Ah, antibiótico nebulizado. Dá aminoglicoside nebulizado. Não tem essa recomendação. Bom, resumo, para pseudomonas aeruginosa de difícil tratamento. Cistite não complicada, Torgena. Dose única de amicacina possível. Pielonefrite teor complicado, Torgena. O uso estendido de amicacina possível. Infecção fora do trato urinário, Torgena, os outros também, né, os beta-lactâmicos, os outros. E terapia antibiótica combinada não é desde que eu esteja tratando com um novo beta-lactâmico. Se não for isso, associar aminoglicoside e poli. E não nebulizar antibiótico para esse doente. Quantas horas? Acaba. Acineto. Esses dois que faltam são rápidos. Acinetos. O CRAB, né, que é o acineto resistente a carbapenema, muito comum aí no nosso CTI, ele é um dos principais, vocês lembram ali daquela hierarquia de preocupação da OMS, né? E mudou pouquinho não, de forma importante, a partir desse guia de 2023, a gente teve um pilar aí importante do tratamento dessa bactéria, que é o Unazin, tá? Assim, primeiro tópico lá, qual a abordagem geral do tratamento de infecção? Sugere-se o uso de altas doses de Unazin, tá? Então, 6 a 9 gramas do componente sulbactam, lembrando, cada ampola tem 1 grama de sulbactam, então, para eu dar 6 a 9 de 8 em 8 horas, eu teria que dar duas ampolas de 8 em 8, ou 3 ampolas de 8 em 8, tá? Em combinação com pelo menos um outro agente para o tratamento da infecção, tá bom? Então, os agentes adicionais que podem ser considerados para essa complementação são polimixina, minoxiclina, tigecyclina e o cefiderocol. Então, qual o papel do Unazin? Altas doses de Unazin são sugeridas como componente da terapia combinada, independentemente da susceptibilidade ter sido demonstrada. Porque in vitro eu vou ter uma exposição, né, que pelas normativas técnicas lá,
não vai ser tão grande quanto aquela que eu vou tentar buscar do sulbactam em vivo com essas altas doses, tá? E isso aqui já tem bastante documentação científica para dizer que eu melhoro o desfecho, tá, gente? Só que tem que ficar claro, especialmente se tiver o perfil de resistência in vitro, tem que trabalhar com as altas doses, 3 frascos de Unazin de 8 em 8 horas, tá? Então, é isso. Mesmo quando a não suscetibilidade é demonstrada, o painel do IDSA acredita que o Unazin pode continuar a ser uma opção de tratamento eficaz, tá? Em combinação com o outro antimicrobiano, geralmente polimixina. Qual o papel da infusão prolongada de mero? Aqui dá para usar mero prolongado? Não, não dá. Infusão prolongada de carbapenêmico não é sugerido. Antibiótico nebulizado para cineto? Não, não é sugerido. Também não teve o desfecho esperado. Resumo para acineto resistente carbapenêmico. Altas doses de Unazin, tá? Associar a um regime, né, combinado com polimixina, minoxiclina, digesclina, geralmente, de novo, polimixina. Então, o que tem que ficar mais ou menos medular é o cineto resistente carbapenêmico, poli e Unazin, tá bom? Stenotrophomonas, última bactéria. É um bacilo gram-negativo aeróbio, não fermentador, tem uma filogenia complicada, ele muda de grupo e tudo mais, mas ele é importante porque ele produz um biofilme, tem vários fatores de virulência e ele pega hospedeiros especialmente vulneráveis. E cara que já está no CTI há muito tempo, o cara que tem uma malignidade hematológica, acho que talvez algumas pessoas saibam do que eu estou falando aqui, é, e, e a seleção desse tratamento é dificultada pela impressionante quantidade de genes de resistência, tá? Com tudo isso, qual é a abordagem geral do tratamento? Situações de infecção das Stenotrophomonas sugere-se uma das abordagens. Em primeiro lugar, a terapia combinada com pelo menos 2 agentes. Resumindo, Bactrim e Levo. Levo 750, Bactrim com dose de trimetropina entre 8 a 12 por quilo por dia, né? Mas existe aqui a descrição de que, se o paciente tiver alguma objeção a esse esquema, ou podendo ser considerado em uma situação que o paciente está extremamente grave, poderia dar, por exemplo, Torgina e Astronam, tá? Isso aqui provavelmente não vai ser a grande parte dos casos de tratamento de Stenotrophomonas com a gente, tá, gente? Isso é a situação de exceção mesmo, especialmente para a gente, né? Então, resumidamente, o Bactrim, como componente de terapia combinada, a opção junto com um segundo da droga de escolha, que basicamente é a levofloxacin, tá bom? E essa combinação de Torgina e Astronam é possível quando eu não posso por toxicidade ou por uma evolução muito ruim, em que eu quero, talvez, garantir aí a eficácia do tratamento, mas, novamente, é uma realidade do ponto de vista financeiro aqui que, para a gente, é difícil de né, trazer para a nossa rotina. A ceftazidima não é para ser usada, tá? Bom, o resumo é isso que eu acabei de falar, não vou voltar com isso. Bom, por fim, as mensagens finais. Os gram-negativos, o perfil de resistência, né, os gram-negativos resistentes, são um dos principais assuntos de saúde pública, com perspectivas de importante agravamento nos próximos anos. Em breve, provavelmente, vai estar matando mais que câncer. Dentre os gram-negativos de importância são a ordem das enterobacterales, as pseudomonas, acineto e stenotrophomonas. 4 mecanismos de resistência: permeabilidade, né, alteração da permeabilidade, expulsão do antimicrobiano, alteração de sítio e inativação enzimática. Essa é a que a gente conversou de forma mais prolongada. Temos a ISBLs, as ISBLs, quinolona-Bactrim para trato urinário, para demais carbapenêmicos. AMP-C, lembrar,
não ficar mais tentando decorar o que é MySpace, não sei o que. Enterobacter ploccai, Klebsiella aerogenes, Citrobacter fraundi. Germes resistentes à carbapenem, um grupo heterogêneo, estratégia individualizada. Lembra lá, se eu tiver, porventura, a descrição do fator de resistência ao carbapenêmico, eu posso individualizar minha estratégia. Se eu não tenho, eu poderia dar o Torgena, ou coloquei aqui, né, para lembrar, polipomexina como opção no nosso meio. No caso da Pseudomonas, se for MDR, preferi taso, ceftazidima ou cefepime, né, em detrimento ao meropenem, para economizar o carbapenem. E DTR, eu vou usar novo beta-lactâmico ou amicacina, no caso de infecção urinária. Para cineto, resistente a carbapenem, o Nazim em associação com outro agente, poli, geralmente é poli. Stenotrofomonas, Bactrim e levo, tá? Existe a possibilidade de se descalonar. Você só pode escalonar para o Bactrim, não mais escalonar para levofloxacino, depois de estabilização clínica. O cara saiu do choque, foi estubado, melhorou, completa o ciclo com Bactrim, mas não com levo imunoterapia. Acho que é isso. Para a nossa realidade, isso é o principal do que eu consegui resumir aqui. Gente, obrigado. Eu sei que em algum momento começa a ficar muita informação junta. Pela última vez, a ideia foi facilitar a leitura. Eu vou compartilhar lá o arquivo, né, do guia. Eu espero que vocês deem uma estudada nisso aí. E a próxima prova vai cair também. Tá bom, gente? É isso. Boa noite, obrigado. Obrigada, Paulo. Ótima aula, viu? Obrigada, Valeu. Luíde. Obrigadão, pessoal, pela oportunidade de assistir a aula. Excelente aula, Paulo. Obrigado, valeu.